E a verdade é essa. Queria falar para vocês sobre o Pai das Misericórdias. Nem sempre na Bíblia Deus foi chamado de Pai. Aliás, algumas religiões não falam o nome de Deus. O árabe fala, ele não fala o nome de Deus. Por quê? Em respeito a Deus. Então Deus não foi sempre conhecido como um Pai. No Antigo Testamento era Javé. E o que era Javé? Javé era o Senhor dos exércitos. O povo de Deus rezava e pedia a Deus: Senhor, abençoa minhas mãos, abençoa meus braços, minhas pernas, porque eu vou agora para a luta. E ele pediu que Deus abençoasse para abraçar, para beijar as pessoas, para fazer um carinho? Sim ou não? Não. Me dá uma mão forte para pegar a minha espada e arrancar a cabeça dos meus inimigos. Me dá uma perna bem forte para eu pisar no pescoço do outro. Eles rezavam assim: Javé, o Senhor dos exércitos. Vocês lembram que na passagem, quando Saul começou a pecar e Deus desgostou dele, a ordem de Deus era: vocês vão lá, aniquila aquele povo todo, porque esse povo é um povo idólatra, é um povo que tem outros deuses, e eles estão contaminados com outras crendices, e se esse povo não for eliminado, eles vão contaminar todo o povo de Deus. E Saul vai lá, em vez de pegar todas as coisas e botar fogo, como Deus tinha mandado, ele pega o tesouro deles, ainda pega o rei deles e deixa ele amarrado, preso. E chega o profeta Samuel lá e vê, e Saul bem alegrinho: olha lá, eu peguei todo esse despósito aqui, e está o rei deles aqui ainda. E o profeta pega a espada de Saul e vai lá no rei e faz o quê? Faz a barba dele com a espada. Só que ele arranca o pescoço junto. Vai o profeta chega lá com a espada e arranca o pescoço. Alguém já fez essa oração? Ó Deus, pelo amor de Deus, acaba com essa pessoa. Ai Deus, mata aquela pessoa, quero que você morra. Às vezes passa no coração esse desejo. Mas o Senhor Javé, o Senhor dos exércitos do Antigo Testamento, vai ser revelado em Jesus de forma diferente. Olha só, se você pegar a palavra de Deus, lá em Moisés falando para, esse trecho de Moisés falando com Deus, a súplica de Moisés está em Êxodo 33, Moisés está intercedendo pelo povo, e aí o Senhor responde para ele: tá bom, eu vou pessoalmente falar com você. E Moisés era atrevido com Deus, e ele fala para Deus assim: olha, se o Senhor não vier pessoalmente, não nos faz subir deste lugar. O Senhor disse a Moisés: também farei isso que você me pede, pois gosto do meu favor, eu te conheço pelo nome. Olha que bonito. Qual é o seu nome? Que Deus falou para Moisés, Ele disse para você esta tarde: eu te conheço pelo nome. Deus conhece você. Então lá em Êxodo 33, 18, Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. E olha que frase mais interessante. Eu falo e você repete: a quem eu mostro o meu favor, eu o mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. Deus está falando uma redundância,
A gente ri do Padre João quando ele fala tudo é tudo, vida é vida. Ele está falando, a quem eu mostro a misericórdia, meu favor, eu mostro. Deus está falando, eu sou Deus. Eu não sou somente aquele político que, corrupto, tem muita gente boa, mas tem gente que só promete e não cumpre. Não, eu digo a quem eu mostro, o meu favor, eu mostro. E a quem eu demonstro, eu demonstro. E olha só, e acrescentou, está lá no versículo 20. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. Olha só. Aí está o lugar perto de mim. Tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha, te cobrirei com a mão enquanto passo. Quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Eu tive a graça de ir ao Egito e fui ao Monte Sinai. Fui lá em cima, aonde, segundo a tradição, o Senhor se revelou a Moisés na sarça ardente, lembra? Mas Deus disse para Moisés: você não pode ver a minha face. Quem visse a face de Deus não permaneceria vivo. Olha que interessante. Que mudança em Jesus vai haver depois disso? No capítulo 34 de Êxodo, o Senhor manda Moisés talhar as 2 tábuas, onde ele vai colocar os 10 mandamentos, e ele vai dizendo, ó, prepare-te para subires amanhã cedo ao Monte Sinai. Era 2 da manhã, a gente estava subindo o Monte Sinai, quando eu fui lá. Lá no alto do monte esperarás por mim, ninguém suba contigo, nem apareça em parte alguma da montanha, nem mesmo ovelhas ou bois devem pastar nas proximidades da montanha. E aí, o Senhor desceu na nuvem, versículo 5, permaneceu com Moisés, e o Senhor passava diante dele. E olha só, então, minha gente, o Senhor do Antigo Testamento era esse Senhor que não se podia ver a face. Era o Senhor dos exércitos. Aquele povo era um povo guerreiro. Vocês sabem que no Alcorão dos muçulmanos não existe a palavra perdão. A palavra perdão não existe para eles. O perdão para eles é um ato de fraqueza. Para eles é a lei do talião: olho por olho, dente por dente. A lei, na palavra de Deus, permitia fazer isso também. Então é que Jesus vai falar, está escrito, mas perdoa. Então naquele tempo, o Senhor, Javé, o Deus dos exércitos, era um Deus terrível. Era o Deus que fazia o povo de Deus com um exército de 300, vencer um exército de 30.000. Porque eles carregavam a arca da aliança com eles, e era um povo invencível. E o povo pagão, até os gigantes, como aquela tribo de Golias, os amorreus, aquele povo tremia de medo do povo de Deus, porque ele sabia que Javé, o Senhor dos exércitos, dava força para eles. E muitas vezes eles, como Josué, aquele grupo pequeno, ficou só 300 homens, que venceu aquele exército de milhares. Então eles temiam esse Deus dos exércitos, que era um Deus que eles matavam aquele povo, o povo que era contra Deus, eles eliminavam aquele povo. Então, eles tinham também medo, tinham temor desse Deus. Mas já nessa época, quando o Senhor falava com Moisés, olha a oração: ó o Senhor, e repete de novo, Deus misericordioso, e conserva misericórdia por 1000 gerações, e perdoa culpas e rebeldias.
Então, minha gente, esse Deus terrível, esse Deus dos exércitos, esse Deus que os judeus nem falavam o nome, porque achavam que era uma blasfêmia, ele vai se revelar em Jesus. Ele se revela em Jesus de uma forma diferente. Ele vai se revelar em Jesus de uma forma diferente. Nunca até então, desde o Antigo Testamento, alguém tinha chamado Deus de Pai. Muito mais Abá, paizinho, papai, painho, não fala na Bahia. Isso era uma blasfêmia, falar que Deus era meu Pai. Por isso que Jesus veio revelar a face de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que rocha. Jesus, Jesus, o Filho. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus veio revelar essa face de Deus, esse rosto divino do homem e esse rosto humano de Deus. E vai escandalizar os fariseus, vai escandalizar os judeus, quando ele fala: meu Pai me enviou. Meu Pai me enviou. Meu Pai trabalha. Meu Pai trabalha sempre. Meu Pai do céu. Quando vocês forem rezar, digam: Pai nosso. Jesus veio revelar para nós essa face da misericórdia do Pai. Não era mais o Deus terrível, o Deus dos exércitos, porque precisou daquela época, daquele povo bárbaro. Eles não iam entender a linguagem do perdão. Vai lá, dá um abraço no seu irmão. Não, povo guerreiro, povo com espada, povo armado pelos dentes, dominando a linguagem que eles conheciam, a linguagem da guerra. Mas Jesus veio para revelar a face misericordiosa de Deus, revelar o Pai das misericórdias. Jesus é a revelação do Pai das misericórdias. Não é uma misericórdia só, é muita misericórdia que se revela em vários momentos e de várias maneiras. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, João 15, 9, Jesus está falando do amor do Pai, e Ele vai dizer assim: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai. Olha só, se você perceber nesse capítulo 15, várias vezes Jesus fala do Pai, como também no capítulo 14, ele fala Pai, várias vezes. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele.